Vídeo 44. Recentemente eu postei sobre as minhas descendências e ali eu coloquei várias origens que então seriam as origens da minha família. Só que revendo isso, eu pensei como eu pude esquecer duas origens que talvez tenham forjado muito, não só a personalidade, mas eu digo em termos de DNA também. Coisas que se absorvem e que estão com a gente e é impossível de se negar, né? Na época que eu fui para a Europa, ir para a Europa, vocês vão achar que é exagero meu, mas ir para a Europa equivalia às navegações portuguesas dos descobrimentos. Porque viajar naquela época era algo para nunca mais se voltar. Pelo menos era dada essa ideia, né? A gente ia para a Europa com aquele sentimento de nunca mais vamos nos ver, nunca mais estaremos juntos pessoalmente, e tinha um peso muito grande. Claro que um peso completamente diferente do de hoje, com todas essas facilidades, tanto de comunicação quanto de transporte. Eu até reforço isso porque vendo alguns canais de pessoas que estão em outros países, é muito comum a pessoa tá lá na Europa, por exemplo, ou em outra parte do mundo, né? E tu abre o próximo vídeo, a pessoa já tá no Brasil. Mas até não são aquelas pessoas que voltam para o Brasil. São pessoas que estão vivendo em outros países, mas toda hora estão aqui no Brasil, né? E eu penso, bah, na minha época não era assim, né? A gente ia e ficava aquela sensação de, bah, quando é que eu vou botar os pés de novo no Brasil, né? E hoje em dia as pessoas têm canais que a pessoa parece que está vivendo no Brasil e está dando um pulo na Europa de vez em quando, né? Porque as pessoas estão toda hora no Brasil, né? E talvez por valores de passagens mais acessíveis ou pessoas que dispõem de mais recursos para fazer isso, mas é muito mais fácil. E por que que eu toco nesse assunto? Como eu viajei
com este peso de nunca mais vamos nos ver, nunca mais vamos estar juntos pessoalmente. O que acontece é que eu tive muitas festas de despedida. E essas festas cada vez tinham um peso de mais sofrimento, de mais separação, e inclusive festas carregadas com choro, né? Todo mundo chorava, todo mundo se abraçava e com aquela sensação de partida eterna, né? E essas festas se prolongaram até que houve a festa definitiva, que foi a festa de despedida mesmo, né? E foi uma festa que eu bebi muito, né? Acredito que ali eu tinha todos os motivos para beber. Bebi muito, muito, muito. E nós saímos de Porto Alegre no outro dia, próximo ao meio-dia, de ônibus para São Paulo. E no outro dia, próximo ao meio-dia, eu ainda estava completamente bêbado. Mas bêbado, bêbado. E eu já tinha parado de beber algumas horas, né? Mas eu tinha bebido muito, muito mesmo. E a minha ex-irmã, que é apenas 1 ano e 4 meses mais velha do que eu, no último minuto, no último instante que eu estava embarcando, ela disse: eu tenho uma coisa para te falar. E eu fiquei naquela expectativa e ela me olhou e disse: não, deixa para lá, esquece. Ou seja, seria até uma sacanagem me dizer algo muito importante naquele último minuto, né? Mas a conotação era essa, que era algo muito importante, né? Bom, essa minha ex-irmã abusou sexualmente de mim quando eu era pequeno. E estes abusos foram até os meus 10 anos de idade. Momento que eu compreendi e precisei entender e ter o discernimento para dar um basta naquilo. Naquele ponto de eu chegar e dizer: não, isso não vai mais acontecer, né? E eu acredito até que se eu não tivesse dado um basta com os meus 10 anos de idade, aquilo teria se perpetuado e talvez, sabe-se lá, por quanto tempo. E eu, quando aconteceu isso, eu pensei, quando aconteceu isso, que eu digo é no momento da minha partida, ela falar que tinha algo para me falar, e eu achei que seria um pedido de desculpas por ser aquele momento, um momento derradeiro, que ela estivesse a ponto de me pedir desculpas pelo que ela fizera na nossa infância. Mas aquilo não aconteceu, aquele pedido não aconteceu, e eu fui viajar pensando isso, né? E o tal de pedido de desculpas também não aconteceu nunca, né? Nem naquela época e nem nunca. E quando eu retorno ao Brasil, 1 ano e 4 meses depois, exatos, né? Já aqui, um dia no nosso sítio da família,
na quinta então da família. Eu estava muito bêbado, para variar, e nós falando em assuntos de família, ela do nada disse: o nosso avô não é o nosso avô. Aquilo, eu estava com 26 para 27 anos, e eu disse: como que eu vivo praticamente 30 anos achando que aquele senhor então era o meu vô? Isso por parte da genitora nossa, né? E ela disse que não, esse senhor tinha assumido a mãe da nossa genitora quando ela era muito jovem e já tinha vários filhos, e um dos filhos era a nossa genitora, que era muito pequena, e ele assumiu-a como filha verdadeira, né? E uma das nossas origens, então, é o pai verdadeiro, o pai biológico dessa nossa genitora. E este homem, se é que vamos chamá-lo de homem, este homem era alemão, era de origem alemã. Então, além de todas as origens que eu falei anteriormente, portuguesa, francesa, árabe, português eu já disse, negro, índio, todas essas origens, eu ainda tinha a origem alemã no DNA. E isto eu te omiti por puro esquecimento. Tanto é que eu estou falando agora, né? E além dessa origem de DNA, eu ainda tinha mais uma origem muito forte, que era uma origem, como que eu vou dizer, de vivência, então, de experiência de vida, que vinha da parte do meu ex-genitor. E essa descendência eu já explico no próximo vídeo. Como vemos, digamos que a minha vida é complicada desde a base, mas nada que eu não esteja conseguindo lidar até hoje. Confesso que com muitos percalços, mas estou lidando da melhor forma possível. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!